Bom dia! Podem sentar. Vamos rezar mais um Pai Nosso, entregando a Deus este momento de graça que estamos a viver. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor o Pai Santo, em nome de Jesus, nós te suplicamos, num só coração, que derrames agora sobre os nossos corações, os nossos sentidos, os nossos ouvidos, os nossos olhos, a graça do Espírito Santo, para podermos viver com fruto este tempo de graça, este dia de encontro contigo e com os irmãos. Querida Mãezinha do Céu, São José, todos os anjos e santos de Deus, intercedei por nós. Amém. Então, já passou um ano. Quem é que esteve cá o ano passado? Eu também. Foi bom, não foi? Por isso voltámos. Então, hoje pensei falar um bocadinho sobre uma pequenina grande santa que se chama Jacinta Marto. Já ouviram falar, não já? Daqui a poucas semanas, vai ser canonizada ali no recinto, pelo Papa Francisco, no dia 13 de maio. Estamos todos muito contentes, é um grande presente de Deus para o mundo e para Portugal de uma maneira especial. O que é que eu queria fazer? Recordar alguns factos e, sobretudo, meditar em algumas frases que ela dizia que merecem ser meditadas com calma. Ela pode nos ajudar muito a chegar ao céu. Ela era a mais novinha dos 3 pastorinhos. Como sabemos, no dia 13 de maio ela tinha apenas 7 anos. Não sei se está aqui alguém com 7 anos. Mas 7 anos ainda é muito novinha. Né? E, portanto, tinha nascido em 1910. Eu nem sabia a data em que ela tinha nascido. Estive a procurar e encontrei. Dia 11 de março. Alguém faz anos no dia 11 de março ou não? Então, faz anos no dia da Jacinta, daqui a pouco da Santa Jacinta. Nossa Senhora disse aos pastorinhos que o Francisco e a Jacinta levam-os em breve. Logo na primeira aparição, não é? A Lúcia perguntou de onde é vosso Messias, sou do céu, e eu vou para o céu, vais para o céu, e o Francisco também, não é? E em relação ao Francisco e à Jacinta, disse que leva-os em breve. Em relação à Lúcia, ficas cá mais algum tempo, mais 80 anos, porque Deus quer servir-te de ti para me fazer conhecer e amar. Esta foi a missão da Lúcia. E assim foi. No ano a seguir, em 1918, aqui na Europa, houve uma gripe que matou muita gente, conhecida como a gripe espanhola. Não sei porque espanhola, mas... E logo aí adoeceram os irmãos, Francisco e Jacinta, 1918. O Francisco morreu passado pouco tempo, em 4 de abril de 1919, aqui na casa dele, ali nos Valinhos. A Jacinta não, ainda durou mais um ano, morreu em 20 de fevereiro de 1920. Nossa Senhora apareceu e a própria Jacinta teve várias visões que a irmã Lúcia não viu e que o seu irmão Francisco não viram. Mesmo durante o tempo das aparições, às vezes os pastorinhos estavam a rezar no poço ou em algum lado e a Jacinta conta à irmã Lúcia e ao Francisco que viu o Santo Padre muito aflito, a chorar, ou que viu a guerra e muita gente a morrer, ou muita gente com fome. Onde é que encontramos tudo isto? Nas memórias da irmã Lúcia, que vale a pena reler. Eu penso que este ano faz 100 anos da mensagem de Fátima, eu deixo já aqui uma sugestão
uma espécie de TPC, que é reler as memórias da irmã Lúcia. Lêem-se bem, é rápido e têm muito fruto. E às vezes toda a gente vem a Fátima e fala-se de Fátima, mas não se fala das mensagens. Não se fala das palavras de Nossa Senhora. Não se fala dos pedidos. Não se fala do mais importante, às vezes. Então, o desafio é reler, redescobrir. A minha vida mudou muito. Eu vinha a Fátima a pé, com jovens, e quando eu comecei a ler a mensagem de Fátima, foi uma espécie de acordar para muitas coisas que às vezes esquecemos com facilidade. Também outra coisa que eu descobri agora há poucos dias foi a irmã Lúcia escreveu as memórias quando o corpo da Jacinta, ela morreu em Lisboa, já vamos ver um bocadinho da história, e depois foi sepultada em Orém. E depois de Orém foi transferida aqui para Fátima, para o cemitério. E depois finalmente foi transferida para a Basílica, onde está. E quando ela foi transferida do cemitério de Fátima para a Basílica, foi aberta a urna. Isto foi no dia 12 de setembro de 1935. E o que é que aconteceu quando abriram a urna? O corpo da Jacinta estava incorrupto. E houve alguém que tirou uma fotografia ao corpo da Jacinta. Mostraram ao bispo de Fátima. E o bispo de Fátima deve ter ficado impressionado por ver o corpo da Jacinta incorrupto. Em 1935, 15 anos depois dela morrer. E então ele aí escreveu à irmã Lúcia e pediu-lhe que escrevesse tudo o que se lembrava acerca da Jacinta. E por isso as memórias da irmã Lúcia começam com ela a contar o que ela se lembrava da Jacinta. Tudo surgiu depois do corpo ter sido transferido e se ter visto que o corpo ainda estava incorrupto. Acontece às vezes, há alguns santos em que o corpo está incorrupto. E que é mais um milagre, mais um sinal de que Deus está aqui. Então a irmã Lúcia escreveu. Agora eu não vou usar muito as memórias da irmã Lúcia, que são mais conhecidas. Lá nas memórias da irmã Lúcia, como eu disse, temos a Jacinta vê o Papa. Na terceira memória, vê a guerra. E depois há umas palavras muito bonitas. Nossa Senhora também aparecia à Jacinta, ainda ela estava aqui em casa, antes de ir para o Hospital de Lisboa, Nossa Senhora aparece-lhe e pergunta-lhe, vale a pena relembrar. E ela conta isto à prima, à irmã Lúcia. Ou conta à irmã Lúcia nas memórias, esta cena. Um dia mandou-me chamar, que fosse junto dela depressa. Lá fui correndo. E disse a Jacinta, Nossa Senhora veio-nos ver e diz que vem buscar o Francisco muito em breve para o céu. E a mim perguntou-me se queria ainda converter mais pecadores. Disse-lhe que sim. Disse-me que ia para um hospital, que lá sofreria muito, que sofresse pela conversão dos pecadores e em reparação dos pecados contra o Imaculado Coração de Maria e por amor de Jesus. Perguntei se tu ias comigo. Disse que não. Isto é o que me custa mais. Disse que ia a minha mãe levar-me e que depois fico lá sozinha. E a irmã Lúcia continua. Nos fins de dezembro de 1919, de novo, a Santíssima Virgem se dignou visitar a Jacinta para lhe anunciar novas cruzes e sacrifícios. Deu-me a notícia e dizia-me, disse-me que vou para Lisboa, para outro hospital, que ela já tinha estado em Orém, que não te torno a ver, nem os meus pais, que depois de sofrer muito morro sozinha, mas que não tenha medo, que ela vai lá buscar-me para o céu. E assim foi. Ela depois de Orém foi para Lisboa. Em Lisboa teve 11 dias ali ao pé da Basílica da Estrela. Havia um orfanato. Como ela estava doente,
já tinha uma ferida grande no peito, porque aquela gripe dava pneumonia e depois a pneumonia acabava por matar. Muita gente morreu. Ela já estava num estado bastante grave e foi difícil encontrar em Lisboa quem a acolhesse. Então, só neste orfanato, Nossa Senhora dos Milagres, é que a receberam. Fica mesmo ao lado da Basílica da Estrela. Tem aquele jardinzinho da Estrela. Hoje em dia há lá um convento das Irmãs Clarissas. E este quarto onde a Jacinta passou estes dias, antes de ir para o Hospital Dona Estefânia, pode-se visitar ainda. Não sei se alguém já lá passou, vale muito a pena. Tem a cama onde ela esteve, as coisas... Está transformado num lugar de peregrinação. E tem objetos que ela usava, os terços, coisas dela. E nesses poucos dias que ela teve ali, a superiora era a Madre Godinho, que percebeu rapidamente que esta criança era alguém muito especial, pela maneira dela viver, pela maneira dela reagir, pela paciência, pelo amor. Então, e a Jacinta, como já estava sozinha, já não tinha os pais, já não tinha a prima, Lúcia, estava completamente sozinha, no sentido de que não tinha os seus mais próximos. Ela começou a, digamos assim, a desabafar, a confidenciar com a Madre Godinho, a quem ela chamava Madrinha. Houve um padre que escreveu um livro que também é muito conhecido, que também vale a pena reler, que é o padre João De Marchi, um padre italiano que fez uma pesquisa, veio, graças a ele é que temos os missionários da Consolata ali ao pé do santuário, tem aquele hotel que antes era um seminário, foi ele que trouxe os missionários da Consolata para Portugal. E ele no fundo andou a procurar, a pesquisar os familiares dos pastorinhos, as pessoas que conviveram com os pastorinhos, e fez um livro que se chama Era uma Senhora Mais Brilhante que o Sol, que ainda se publica, se não me engano. Já vai na 26ª edição. Portanto, eu penso que ainda se consegue encontrar aí nas livrarias. E nesse livro, no final, na parte final, é que nós temos algumas páginas em que a Madre Godinho, ela fez uns apontamentos das coisas que a Jacinta lhe dizia. E o padre João De Marchi depois publicou isso no livro dele. Não é muito conhecido, mas vale a pena saborear porque são, digamos assim, pérolas. São coisas, frases muito bonitas, muito profundas e impressionantes na boca de uma criança com 9 anos. Não há outro... Ó Deus, ó Nossa Senhora, a ajuda, uma criança de 9 anos não diz aquelas coisas. Então era isso que eu queria partilhar hoje convosco. Então, ela, relembrando um bocadinho as datas, ela e o primo adoecem em 23 de dezembro de 1918, portanto, no ano a seguir às aparições. As aparições 13 de outubro, no ano a seguir, os 2 pastorinhos já estão doentes. O Francisco morre no ano a seguir, 4 de abril de 1919. Depois, a 21 de janeiro de 1920, a Jacinta é levada para Lisboa, onde fica durante uns dias no tal orfanato de Nossa Senhora dos Milagres, ao lado da Basílica da Estrela. O quarto dela tinha, ao pé do quarto há uma sala e que tem uma espécie de uma janela, umas grades, em que se vê a igreja de Nossa Senhora dos Milagres e o sacrário. Portanto, ela estava muito perto do sacrário. A Madre Godinho conta que ela comungava todos os dias, com muito fervor. E que antes de ir para o hospital, confessou-se e comungou. E depois no hospital teve mais uns dias, mais 18 dias, e antes de morrer recebeu mais uma vez os sacramentos, e aí morreu, como Nossa Senhora disse, sozinha. Só estava com ela, na hora da morte, uma enfermeira. Então, a 21 de janeiro de 1920, ela é levada para Lisboa e fica aí uns dias
ao pé do Jardim da Estrela, acompanhada por a tal Madre Godinho, a quem ela tratava por madrinha, minha madrinha. Passado uns dias, é internada no Hospital Dona Estefânia, ainda foi submetida a mais uma cirurgia, mas já não teve resultado e acabou por morrer. No dia 20 de fevereiro, pouco antes de fazer 10 anos. Ela nasceu em março, portanto, com 9 anos partiu para o céu. Então, vamos às frases que, na minha opinião, há várias, eu escolhi algumas, escolhi 11, mas que vale a pena saborear e meditar. A primeira é uma bastante conhecida, que eu cito várias vezes, ela dizia que os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne. Concretamente, ela referia-se aos pecados contra a castidade. Várias pessoas escreveram sobre isto, como é que é possível uma criança de 9 anos dizer estas coisas, se calhar ela nem percebe o que é que são os pecados da carne. A irmã Lúcia comentou esta afirmação da prima e disse uma coisa muito óbvia, disse que provavelmente ela sabe isso porque Nossa Senhora lhe disse. É simples. Não é? Como é que uma criança de 9 anos sabe isto? Nossa Senhora disse-lhe. E como é verdade esta frase e como se aplica aos nossos tempos. Vejam bem, em 1920, quando ela dizia estas palavras, ainda estava-se a começar a difundir a rádio. Ainda não havia rádio. Já havia, mas ainda não era comum as pessoas ouvirem rádio. Não havia televisão, nem nada que se parecesse, nem internet, nem nada. As pessoas iam à fonte buscar água, acendiam-se as velas à noite. Era outro país, Portugal era outro país. Né? E nessa altura, a Beata Jacinta já dizia os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne. Agora, há uns meses, li um estudo impressionante ao ponto a que as coisas chegaram. Custa acreditar. Hoje em dia, segundo os estudos que se fazem, a idade em que as crianças têm pela primeira vez contacto com a pornografia é aos 11 anos, em média. Ou seja, a maior parte das crianças, por volta dos 11 anos, já viu a pornografia. Os pais nem sonham que isto acontece, mas isto já está assim. Isto já está assim. Hoje é tudo muito fácil, porque com os telemóveis, com a internet, com os colegas da escola, mesmo que os pais não lhes deem um telemóvel, os colegas da escola têm telemóveis, não é? E com computador no quarto, etc, etc, etc. Portanto, como isto é mais verdade do que a gente pensa. E depois por aí afora, não é? Também não sei exatamente a idade, mas a idade em que os jovens, em média, têm pela primeira vez a sua primeira relação sexual é 14, 15 anos, é baixa, é assustador. Não é? As coisas já chegaram a um ponto impensável. Não é? Quem vive, como é raro encontrar jovens que vivam castamente o namoro. Ó, Sr. Padre, hoje as coisas mudaram, isto já não é como era antes. E depois, este problema é um problema, depois isto há vícios, não é? Depois os jovens ficam viciados na pornografia, depois na masturbação, depois anda com esta, anda com aquela, anda com a outra, depois casa, continua a mesma história, não é? Depois vêm os divórcios, vêm os problemas e isto tornou-se uma grande, digamos assim, epidemia de pecado. E por isso esta frase da Jacinta, que nos pode chocar um bocado, às pessoas mais velhas pode parecer um exagero, os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne, é mais verdade do que nós pensamos. É mais verdade do que nós pensamos.
E, infelizmente, às vezes, os pais não ajudam os filhos, não se fala sobre estes temas. Depois, na catequese também não se fala muito. O padre não vai falar disto na missa. É um bocado desagradável falar destas coisas na missa. E, por isso, a catequese que as crianças recebem sobre estes temas é a dos colegas da escola, é o que diz a internet, é o que diz a televisão. E por isso é uma batalha grande. E vale a pena porque o que está em causa são a salvação das almas. E em geral há muita gente, eu às vezes encontro pessoas já com bastante idade, quer dizer, com 30, com 40, e que lhes ensino coisas básicas e que eles dizem: Senhor Padre, nunca ninguém me tinha dito que isto era pecado. A contracepção, por exemplo, não é? Ou a masturbação. Às vezes eu digo: não pode. É. Não sabia. Porquê é que isto acontece? Por desleixo também. E cada vez é menos claro também para nós o que é bem e o que é mau. Reina a confusão. E quem é que se aproveita desta confusão? O inimigo de Deus. Para destruir as nossas almas, para nos separar de Deus. Segunda afirmação: hão de vir umas modas que hão de ofender muito a Nosso Senhor. 1920. Coitadinha, se a Jacinta estivesse aqui em Portugal ou fosse ao santuário, não era preciso ir a um centro comercial ou à praia, não é? Basta que fosse ao santuário no verão e tinha um ataque de coração. Porque hoje em dia, não é? Basta ver as fotografias, como é que eles se vestiam e como é que hoje nós nos vestimos. Eu penso que em geral, o problema aplica-se mais às senhoras. As senhoras não fazem em geral, não fazem com maldade, com malícia. Mas, quando morrerem, vão ver que sempre que, por minha causa, por descuido da minha parte, eu levei outra pessoa a pecar, Deus vai-me pedir contas. Deus vai-me pedir contas. Há pessoas que eu conheço que depois dizem: Sr. Padre, mas eu até queria comprar uma camisa normal ou assim, mas não há. Tudo o que se vende é com a barriga à mostra. Não é? Então, começa uma loja a dizer roupa de Jesus. Não é? A irmã Lúcia dizia, há um livro que ela escreveu, também vale a pena reler, que se chama Apelos da Mensagem de Fátima. Então, nesse livro, a irmã Lúcia fala disto, fala da modéstia no vestir, e diz duas coisas. Um cristão devia vestir bem, com modéstia, por dois motivos: para não ofender a Deus, e o segundo motivo é para dar testemunho que é cristão. É bom que se veja: eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Né? E isso implica coragem, implica remar contra a maré. Quando se é mais velho, já custa menos. Quando se tem 15 anos e estamos muito ligados ao grupo de amigos e à escola, custa mais. Não é? Porque é que estás com essas calças tão largas ou com essa camisa tão não sei o quê? Que é isso? Não é? Então as minhas colegas da escola não me ajudam, não é? A vestir. Há toda uma cultura, é moda. Não é? E é normal querer estar um bocado na moda. Mas é preciso discernir e distinguir aquilo que é bom. Estes óculos verdes estão na moda. Isso não tem mal nenhum. Então, se quiseres, podes ter uns óculos verdes. Agora, estas calças justas, ou este top com a barriga à mostra, ou etc, estão na moda, ou transparente, ou muito decotado. Não é? Então eu tenho que pensar: isto, Jesus gosta? Isto ajuda-me a ir para o céu e a levar os outros a ir para o céu? Se sim, posso usar. Se não, não. Não serve para um filho de Deus. Tem que resistir, tem que remar contra a maré, ir contra a corrente. Não é preciso andar despenteada e mal cheirosa. Não é isso que eu estou a dizer. Pode estar bem arranjada,
mas vestida com modéstia. E se quiserem um conselho, eu até acho que tem mais pinta assim. Tem mais pinta uma jovem arranjada. É verdade. Se eu quisesse arranjar marido, e isso ajuda muito a arranjar o marido certo, não é? Porque quem anda, hoje em dia a moda é ser sensual, ser provocante, não é? E por isso as crianças quando têm 3 anos, ou as meninas recebem uma boneca, a Barbie, que é sensual, não é? E depois é desde os 3 anos até aos 15 a verem programas na televisão, filmes, músicas, artistas, e elas começam a achar que o que é bom é ser assim. Ninguém lhes diz o contrário, os pais até se riem, os tios também, os padrinhos dão roupas iguais. Portanto, quando ela chega aos 15 anos, é normal que pense que aquilo está tudo bem. Ninguém lhe disse nada. Portanto, aí temos todos um bocadinho de culpa, devíamos ter dito. Mas depois o problema é que, se uma jovem, no fundo, vai por essa estrada, está a mandar uma mensagem ao mundo e aos rapazes, digamos assim. Olha que bonito que é o meu corpo. Não gostavas de ter o meu corpo? Essa é a mensagem que vai transmitindo, no fundo. E a tentação é, a nossa cultura é, as pessoas valem pelo que vale a sua aparência. O desafio é ajudar as outras pessoas não a olharem só para o nosso corpo. É verdade que o corpo foi Deus que o fez e tem uma grande dignidade. Mas quem sublinha só esses aspectos, ou quem exalta esses aspectos, tudo o que está ligado à sexualidade, ser sensual, provocante, no fundo está a dizer que eu valho por isso, não é? E estou-me a apresentar de alguma maneira como um objeto. Não é? E se repararem nas reações dos meninos, é isto que produz, este é o efeito que produz. Não é? Se passar uma menina bonita na rua, não é? Pouco vestida, e tiverem uns meninos ali a beber uma cerveja no café, o que é que vai acontecer? Vai haver comentários. Não é? A culpa é só deles. Será que é só deles? Não é? E ela, no fundo, está a chamar a atenção de quem? Daqueles que ligam a isso. Não é? E se ela quiser casar e ter família e um casamento bom, etc., devia ajudar os meninos a perceberem que ela não é um objeto. Ela é uma pessoa com nome. E, portanto, o marido que ela procura é o marido que consiga amá-la pela pessoa que ela é e não só pelo corpo que ela tem. Até porque daqui a uns anos o corpo vai indo abaixo, não é? Esse é o desafio. Portanto, no fundo, esta maneira de viver é má para nós. O pecado é sempre mau para nós. Além de ofender a Deus, que é sempre a coisa mais triste no pecado, é sempre estúpido. O pecado é estúpido. É uma má ideia. Faz-nos mal. Envenena a nossa vida. Hão de vir umas modas que hão de ofender muito a Nosso Senhor. Temos que ir remar contra a maré e ajudar os nossos filhos, educá-los a viver com modéstia. Ir contra a corrente, sem medo. Vão achar que eu sou atrasada. Deixa-os achar, não é? Pior para eles. Não é? E temos que ter coragem e dar testemunho. As palavras ajudam, mas os testemunhos têm ainda mais força. E isto a gente vê na nossa vida com muita frequência. A gente imita muito o que recebemos em casa, os nossos pais, a nossa maneira de pensar, de viver, de vestir também. Tudo isto passa como que por osmose, pela educação. Portanto, se não vivermos, nada vai mudar. O padre pode dizer isto. Se não vivermos, não muda nada. Não é? Continua tudo na mesma.
E hoje em dia um problema grande, eu às vezes digo isto nas minhas paróquias, peço às senhoras que tenham cuidado, vistam-se com modéstia, etc. No domingo a seguir, aquilo muda um bocadinho, ligeiramente. Passado 2 domingos, volta tudo à mesma. Lá vou eu outra vez, peço que tenham cuidado, não sei o quê. Pronto. E depois às vezes aparecem umas jovens que vêm, em vez do top da barriga estar toda à mostra, está só um bocadinho. Seu padre, estou ótima. Já não percebemos onde está a fronteira. Estamos tão longe, estamos tão a milhas do que o céu quer, que já não sabemos, não percebemos. Mesmo com boas intenções. O mundo lavou-nos o cérebro. Então agora é preciso reaprender, começar da estaca zero. Os meninos também podem ajudar. Os pais podem ajudar os filhos e por aí por diante. Não é? Dizer, cuidado, não é? Isso é muito provocante, não é bom. Não é? Não é bom. No fundo, o critério, se quiserem, é tudo aquilo que faz sobressair aquelas partes do corpo mais sensuais, que chamam mais a atenção do sexo oposto, temos que ter um cuidado especial. Posso mostrar a testa? Podes. A testa não ata nem desata, não é? Agora, tem que ter cuidado com aquelas partes do corpo que, não é? Com o peito, com as pernas, porque isso chama naturalmente a atenção. Portanto, temos que ter cuidado. E a parte, como eu dizia, mais triste é tudo isto ofende a Deus. Nós às vezes não damos ao pecado a gravidade que ele tem. O pecado é mau. O pecado magoa Jesus. Agora, há pouco tempo celebrámos, a semana passada, não é? Sexta-feira Santa, a paixão de Jesus. A paixão de Jesus ajudou todos os santos a perceberem várias coisas, mas uma muito importante: o pecado magoa Jesus. Quando nós... isto não faz mal nada, depois eu confesso-me. Olha para Jesus cuspido, coroado de espinhas, é como tu dizeres, não faz mal pôr mais um espinho na coroa de Jesus. Depois eu confesso-me. Faz mal. Faz mal. Faz mal. O pecado magoa Jesus. Portanto, se amas Jesus, não peques. Depois somos fracos e caímos. Mas, pelo menos, não podemos é fazer as pazes com o pecado. Isto às vezes acontece na nossa vida. Nós fazemos um bocadinho as pazes. Sou padre. Pronto, está bom. Não exagero. Não. O pecado é mau. O pecado ofende Jesus. O pecado separa-me de Deus. O pecado faz-me perder o céu. O pecado envenena a minha vida. É mau. Guerra ao pecado. Guerra ao pecado. Terceira afirmação da Beata Jacinta. Os pecados do mundo são muito grandes. Se os homens soubessem o que é a eternidade, faziam tudo para mudar de vida. Os homens perdem-se porque não pensam na morte de Nosso Senhor e não fazem penitência. Isto tem tudo a ver com o que estávamos a dizer. Os pecados do mundo são grandes. Nós achamos que não são assim tão grandes. Se os homens soubessem o que é a eternidade, faziam tudo para mudar de vida. Há um padre amigo meu que diz: o céu não é tão bom como o que dizem. É muito melhor. Por mais que a gente se esforce, não conseguimos ter uma pálida ideia do que Deus preparou para nós. E eu brinco com alguns exemplos que nos ajudam. Imaginem que esta semana há jackpot do Euromilhões. E que o meu vizinho, a minha vizinha, que é muito simpática e sabe que eu tenho umas dívidas para pagar, comprou um bilhete para mim e pôs-me no correio. Não é? E que de repente eu fui ver à televisão e, olha, calcula tu, ganhei o jackpot do Euromilhões. Que boa notícia, ou não? É bom. Eu queria. Dava para fazer um pavilhão destes maior para cabermos todos, que já não cabemos.
Imaginem que há um pequenino problema, que é preciso ir levantar o prémio a Paris. Quem é que ia lá levantar o prémio? O jackpot do Euromilhões, já? Eu ia. Aí vai ele. Não tem mal nenhum. Não ofenda nada. Depois podíamos fazer boas obras. Pagar as dívidas, em primeiro lugar, e depois... Não era bom? Quem é que não ia a Paris? Há alguém que dissesse, não tenho tempo. Tenho lá paciência para ir a Paris. Não é? Quão estranho é com o céu fazermos isto. O céu é melhor que o Euromilhões, que o jackpot do Euromilhões. Vale a pena ir a Paris. Mas às vezes é preciso ir à missa, ali a 2 km, e está frio e... Não é? Eu às vezes pergunto, então e tem ido à missa? Seu padre, não fui porque não houve lá missa. Não houve lá missa, mas havia a 2 km. Não é? O céu vale todos os sacrifícios. O nosso amor a Deus mede-se pelos sacrifícios que somos capazes de fazer por Ele. O teste do amor, se nós quisermos, é o sacrifício. Na lua de mel é fácil estar apaixonado. E depois voltam para casa, não sei o quê. Querido, acabou o gás, é preciso mudar a bilha. Veste o casaco, vai lá fora, chuva. Aí é que se vê o quanto ele gosta dela. Não é? Pois. O nosso amor a Deus também se mede pelo quanto estamos dispostos a sofrer por Ele. E, portanto, todos os domingos, a missa é um sinal. É engraçado, eu uso muito a analogia do futebol, porque é uma coisa que nós temos bem na cabeça, não é? Mas há pessoas que, às vezes, por exemplo, o Benfica vai jogar a final da Taça UEFA, ou da Taça... Vou pôr o Sporting, as pessoas já sabem que eu sou do Sporting, lá empatou ontem. E bem merecia, não é? Eu costumo brincar, dizer, os sportinguistas têm mais facilidade em ir para o céu. Porque é só sofrer e nunca desanimam, não é? É preciso acreditar. No Benfica é fácil. Enfim, mas isto para dizer, às vezes eu ouço histórias que me fazem pensar no que é o amor. Exemplo, há pessoas que o clube deles, vamos supor, o Sporting vai ao final da Taça UEFA e o jogo vai ser não sei onde, em Inglaterra. Há pessoas que, para ir ver o jogo, não têm dinheiro. O que é que fazem? Pedem um empréstimo ao banco. É verdade, isto que eu estou a contar é verdade. Marcam um bilhete, marcam um hotel, convidam os amigos, né? Vão para lá, o bilhete custa uma fortuna, o hotel também, etc. Né? E ele vem todo... E depois ainda por cima, o Sporting perde. E ele vem chateado porque o Sporting perdeu. Mas para o ano, se o Sporting for à final, vai outra vez. O que é que isto mostra? Que ele é preciso... Se alguém lhe perguntasse, tu gostas do Sporting? Era preciso fazer esta pergunta? Não era preciso. A vida dele mostra que ele gosta. Porque ele está disposto a fazer grandes sacrifícios por aquilo. O mesmo vale para a nossa relação com Deus. Alguém que leia as memórias da irmã Lúcia e veja a vida da Jacinta, não lhe precisa de perguntar se ela gosta de Jesus e de Maria. É óbvio. É óbvio. A vida dela é agradar, servir, sacrificar-se por Jesus, por Nossa Senhora. É óbvio. Nós, às vezes, a nossa resposta a Deus, o nosso amor a Deus é fraquinho. Porquê? Porque ao primeiro obstáculo nós encalhamos. Não deu, seu padre. Não mate nem roubo. E ficamos por aí. Infelizmente.
E, portanto, estes exemplos dos santos devem nos ajudar a tentar, pelo menos tentar, sermos mais generosos com Deus. Não guardar as migalhas para Deus. Às vezes na nossa vida vivemos como se Deus não existisse e depois sobram umas migalhazinhas e pronto, oferecemos as migalhas à Nossa Senhora de Fátima. Oferece a tua vida, oferece o melhor da tua vida a Deus. Não ofereças as migalhas. E isto aplica-se a cada dia. Às vezes oferecemos as migalhas. Tem rezado o terço. Seu padre, eu adormeço sempre. Porquê? Porque rezas o terço, começas a rezar o terço às 11 da noite. Porquê é que não começas às 10 da manhã? Porquê é que deixas para o fim, se não tiver mais nada para fazer, vou rezar o terço? Não. Começa, dá o melhor da tua vida a Deus. E isso aplica-se o melhor do teu dia, o melhor não sei o quê. Não guardes o resto. Deus não merece as sobras. Deus não merece as sobras. Quarta afirmação da Beata Jacinta. Muitos matrimónios não são bons. Não agradam a Nosso Senhor, não são de Deus. Aqui ela não explicou porque é que não são bons. Podemos só fazer suposições. Mas vemos, basta olhar à nossa volta, que de facto não faltam crises e problemas na família. Olhamos à nossa volta e no fundo na raiz de tudo, se me quiserem, qual é a raiz de todos os problemas da família? Falta Deus. E portanto falta amor. Então quando falta amor, falta paciência, falta compreensão, falta perdão, falta sacrifício. E por isso é só uma questão de tempo. A coisa vai arrebentar. Bum! Se falta amor, nenhum casamento se aguenta. Até pode a fachada parecer que está tudo bem. Vão às festas juntos, riem para as fotografias, mas lá dentro está tudo mal. Está tudo mal. Pois os padres, não é? E por isso, hoje em dia, os problemas grandes que temos nas famílias, no fundo, resumem-se à falta de Deus. Deus é amor. Quem tem Deus na sua vida, tem amor. E por isso, por mais obstáculos que apareçam, o amor tudo supera. Se falta amor, encalhamos. Em Portugal, a taxa de divórcio já é 75%. Em cada 4 casamentos, 3, bum! E hoje em dia as pessoas já nem se casam. Não acreditam. As pessoas mais novas, às vezes eu falo com os mais novos, a casar, seu padre. Para quê? Para me divorciar passado uma semana? E de facto, tem alguma razão no sentido que o exemplo que os mais velhos dão não anima ninguém a querer casar-se. Não anima. Agora, o drama disto tudo é que as pessoas mais novas pensam que o amor não existe. O drama disto tudo é porque, como já não veem casais, famílias onde há amor, começam a achar que isso do amor é conversa fiada, não existe. Isto é um drama. Isto é um drama porque ninguém vai ser feliz se não souber amar. Seja onde estiver. E a lógica do mundo é o salve-se quem puder. A lógica do mundo é egoísta, individualista. Ninguém vai ser feliz sem os outros. Isto depois tem coisas culturais. Portanto, sem família, no fundo sem amor, onde é que é o lugar que Deus escolheu para que nós experimentássemos o que é o amor? O que é o amor verdadeiro? É a família. Fora da família, se eu for ali a um café, tenho que pagar. Tenho que pagar. Se for pôr gasolina, tenho que pagar. Ó, só pago. Pago. Mas em minha casa, a minha mãe me fartou-se de mudar fraldas, nunca me cobrou nada. Não sei se já deram por isso. A família é o lugar onde experimentamos o verdadeiro amor, ou seja, o amor gratuito, o amor incondicional. Apesar dos disparates que eu fiz,
a minha mãe continua a dar-me beijinhos e a gostar de mim. Isto é o amor. O meu patrão não tem tanta paciência. Se eu pisar o risco, ao meu amigo, vá à vida. Se hoje as crianças, se hoje nas famílias se acaba o amor, significa que muita gente já não experimenta o que é o amor. E depois não sabe amar porque não experimentou o que é o amor. E isto é uma bola de neve que destrói toda uma sociedade. Porque é que os mais novos não se querem casar, se casam corre mal, porque não sabem o que é o amor. Amar é dar-se aos outros, e quem se dá aos outros sacrifica-se pelo bem do outro, vive em função do outro, ajuda, compreende, corrige. Hoje os pais não estão para corrigir, dá trabalho. PlayStation, vai jogar computador. Outro jogo, estás a chorar, outro jogo, não é? Muda o jogo. E as crianças precisam de colo, e de estar com os pais, e de conversar, e coisas que são tão importantes para experimentar o amor. Portanto, a crise da família vai ter, ou está a ter, gravíssimas consequências no nosso mundo. Esta geração que aí vem, que não experimentou o amor, vai se ver aflita. Nós, em países, sei lá, no Japão, temos, já não sei, no outro dia disseram, um valor astronómico de suicídios entre pessoas entre os 20 e os 40 anos. Mas tipo 40 mil por ano. Pessoas que têm dinheiro e que têm tudo, mas que se suicidam. O que é que isto mostra? Que não perceberam, que não experimentaram o que é o amor. E Deus quer que a gente faça esta experiência e é de graça. Não é preciso complicar. A gente experimenta isso aqui, neste dia da festa da misericórdia. É bom, não nos conhecemos de lado nenhum, mas há amor no ar. Ou não há? Não é? É bom. O céu vai ser estar em Deus. E Deus é amor. Portanto, esta vida é uma preparação, é um aperitivo para dar uma espécie de mergulho no amor. E por isso é que também há o purgatório. Porque às vezes nós não aprendemos ainda bem a lição. E então o nosso coração precisa de aprender as últimas lições do que é o amor no purgatório. E depois, mergulho de cabeça. Muito bom. Ninguém se vai afogar. Mais, quinta afirmação. As guerras não são senão castigos pelos pecados do mundo. É preciso fazer penitência. Se a gente se emendar, ainda Nosso Senhor valerá ao mundo. Mas não, se não se emendar, virá o castigo. Então, a Jacinta disse isto em 1920. Já tinha acabado a Primeira Guerra Mundial. Mas Nossa Senhora disse à Lúcia, se os homens não se emendarem, virá outra guerra pior. E depois disse que haveria um sinal, uma luz desconhecida que havia de aparecer. E isso aconteceu ou não aconteceu? Viu? Pronto. E foi a Segunda Guerra Mundial, que por uma graça especial de Deus, Portugal não entrou, mas foi por um cabelo. Outros países entraram e foi complicado. E o que ela diz, e que nós deixamos de perceber também, as guerras não são senão castigos pelos pecados do mundo. Hoje em dia ouve-se muito na catequese, etc. Deus não castiga. Não, Deus é misericórdia, Deus é amor, vamos todos para o céu, etc, etc. É verdade que Deus é amor, é verdade que Deus é misericórdia, não é verdade que vamos todos para o céu, e não é verdade que o amor é contra a justiça. Na cabeça das pessoas,
As pessoas pensam que a misericórdia implica, então esquece-se a justiça. Não, a misericórdia está para além da justiça, mas não anula a justiça. E, portanto, Deus é misericordioso e justo ao mesmo tempo. Uma coisa não tira fora a outra. E os nossos pecados têm consequências. Basta pegar na Bíblia, o Antigo Testamento, para um judeu isto era muito óbvio. Os nossos pecados têm consequências na nossa vida, na vida das pessoas que estão à nossa volta, na nossa sociedade e também no mundo e, se nós quisermos, até no universo. Está tudo... As coisas estão ligadas. E, portanto, os pecados que fazemos têm consequências. Às vezes há coisas, por exemplo, com o corpo é muito evidente, não é? Às vezes fazemos alguns disparates, depois passam os anos e vêm os diabetes, vem o colesterol, não é? Ou vêm as dores nas costas, coisas que não devíamos ter feito, não é? Devíamos ter tido mais juízo. E na vida espiritual acontece a mesma coisa. Os pecados deixam consequências na nossa vida, na vida dos que estão à nossa volta. E introduzem uma certa desordem. E por isso é que há toda a catequese, que Fátima é muito forte, da importância da expiar, reparar. Temos que, e Nossa Senhora, não é? Quando apareceu à Jacinta, eu acabei de citar... que sofresse pela conversão dos pecadores e em reparação dos pecados. Reparação dos pecados. É preciso reparar. Porquê? Porque a justiça assim o exige. Imaginem que eu roubei um Ferrari. Não é? Vou acelerar para Fátima. Depois vou-me confessar, ali às confissões. Seu padre, roubei um Ferrari. E o padre vai-me dizer, e já devolveu? Ó, seu padre, agora apanhou-me. É preciso devolver? É preciso devolver. Não é meu, não é? É do dono dele. Portanto, a justiça é uma virtude muito importante, muito importante. E temos que reparar, antigamente as pessoas tinham mais noção disso. Às vezes diziam, quando surgia uma doença, um problema... Olhe, seu padre, seja para desconto dos meus pecados. Não sei se já ouviram alguma vez. Seu padre, que isto seja para desconto dos meus pecados. É verdade. Que sirva para reparar o mal que fiz. Reparar o mal que fiz. Aproveitarmos todas as nossas boas obras, tudo o que fazemos de bom, repara o mal que fizemos. Se não repararmos tudo, o que é que acontece? Purgatório. Não é? Que não é bom. É melhor reparar cá. Uma das graças grandes que todos sabemos da festa da misericórdia é que Deus nos dá a possibilidade de receber a remissão total das penas devidas no purgatório. É hoje, essa graça é hoje. Depois o Padre Toninho vai falar um bocadinho sobre isso, espero eu. Então, mais duas ou três frases da Jacinta fortes. Minha madrinha, portanto, a madre, peça muito pelos pecadores, peça muito pelos padres, peça muito pelos religiosos. Os padres só se deviam ocupar com as coisas da igreja. Os padres devem ser puros, muito puros. A desobediência dos padres e dos religiosos aos seus superiores e ao Santo Padre ofende muito a Nosso Senhor. Que palavras sábias e proféticas. Peça muito... Os padres deviam se ocupar das coisas de Deus. Em 1920 os padres eram bastante... Estavam na igreja, né? Se a Jacinta visse o que acontece hoje, tinha um ataque. Né? As pessoas às vezes queixam, só padre, eu quero me confessar, mas o padre nunca está lá. Não é? Temos tempo, eu também não sou exemplo, não é? Mas temos tempo às vezes para tanta coisa que não interessa. E o mais importante fica de lado. Só um padre é que me pode confessar.
E às vezes estão os leigos a fazer as coisas dos padres e os padres a fazer não sei o quê. A administrar o lar ou o centro de dia. Que não são coisas más, mas um leigo pode fazer isso e confessar não pode. Não é? E celebrar missa não pode. E, enfim, portanto, estas palavras são proféticas. E depois a questão da castidade e da obediência. Não é? Os escândalos, todos nós conhecemos. Semana sim, semana não, lá vem mais um jornal com o padre, não sei o quê, faz não sei o que mais. E a obediência, cada um faz o que lhe apetece. Portanto, é uma falta de... As pessoas vão a uma paróquia, ó, seu padre, eu queria batizar, mas o padre aqui diz que é assim, mas na paróquia ao lado é assado, na outra é cozido. Então como é que é? Eu digo sempre, olha, eu faço o que o Papa manda. Porque senão é a confusão total. E como é que nós esperamos que as pessoas nos ouçam se nós não damos também um testemunho de obediência? Os padres querem que as pessoas na paróquia façam o que ele diz, mas depois ele não faz o que o bispo manda, nem o que o Papa manda. Assim não vale, não é? Servir a Deus é fácil, não é preciso ter ideias, é preciso obedecer ao que Deus nos pede. Minha madrinha, peça muito pelos governos, ai dos que perseguem a religião de Nosso Senhor. Em 1920 também o mundo era bem diferente. Hoje a gente vê tantos ataques à Igreja Católica. Em Portugal, em Espanha, é proibido crucifixo, é proibido não sei o que mais, é obrigatório o Halloween. Não se pode ter o crucifixo na escola, mas o filho tem que ir vestido de bruxa no dia das bruxas. E as coisas vão piorar um bocado. Não é para vos desanimar. Agora ainda temos algum tempo de calma, temos que aproveitar para começar a rezar a sério e preparar-nos para a guerra espiritual. Vai ser difícil, no futuro, continuar a seguir Jesus. Vamos meter-nos em sarilhos. Mas vale a pena. Vale a pena pelo céu, porque Jesus merece todo o amor. Mas vai apertar a coisa. Ó, sapado, não me meta medo. Eu estou a avisar porque sou vosso amigo. Não é para ficarem sem dormir. O que é que eu tenho que fazer? Tens que viver na graça de Deus, missa, confissão, terço, e conhecer bem a fé, a tua fé. Quando vier a confusão, tu sabes, não, Deus disse, Jesus disse, e não vais com a confusão. E o problema é quando a confusão é até dentro daqueles que dizem que seguem Jesus. Aí a confusão é complicada, não é? Minha madrinha, não ande no meio do luxo, fuja das riquezas. Seja muito amiga da santa pobreza e do silêncio. Tenha muita caridade, mesmo com quem é mau. Não fale mal de ninguém e fuja de quem diz mal. Tenha muita paciência, porque a paciência leva-nos para o céu. Como é que uma criança de 9 anos diz isto? Como é que uma criança de 9 anos diz isto? Seja muito amiga da pobreza, do silêncio. Como é que uma criança de 9 anos diz isto? Só a Deus. Tenha muita caridade com quem é mau. Não fale mal de ninguém. Ninguém. Nem do governo. Ninguém. E fuja de quem diz mal. Fuja. Portanto, não vamos ao café, sei quê, pá. A gente junta-se lá, ou na manicure, não é? Pronto. Já a coisa descarrila. Tenha muita paciência, porque a paciência leva-nos para o céu.
É verdade, não é? Não é fácil ter paciência. Às vezes dá vontade de... Não é? Mas temos que rezar, respirar fundo e ter paciência. A mortificação e os sacrifícios agradam muito a Nosso Senhor. A nossa cultura também desleixa-se muito nisto. Já ninguém se contraria em nada. A gente come o que lhe apetece, bebe o que lhe apetece. A vida é, para muita gente, uma espécie de divertimentos uns a seguir aos outros. Vou ao cinema, vou à praia, vou não sei o quê. Às tantas, temos uma vida fútil e depois, quando damos conta, já não controlamos a nossa vida. O nosso corpo é que manda em nós. Pois eu, às tantas, quero fazer jejum, já não consigo. Já não me controlo. Então vá, duas últimas, estou mesmo a acabar. Senão, zangam-se aqui comigo. A confissão é um sacramento de misericórdia. Hoje é a festa. Por isso é preciso aproximarem-se do confessionário com confiança e alegria. Sem confissão não há salvação. Muito boa esta frase. Última frase. A Mãe de Deus quer mais virgens que se liguem a ela pelo voto de castidade. É interessante ver que no mundo em que vivemos, as vocações religiosas desapareceram quase. Porquê? Porque já não percebemos o que é o amor. Porque apagou-se a fé, ou está-se a apagar a fé, e também o amor. Quando a fé é viva e o amor é grande, há muitos consagrados. Há muita gente que diz, eu vou dar a minha vida toda a Jesus. Portanto, vamos pedir à Beata Jacinta que venha aí uma nova primavera para a Igreja Católica, cheia de vocações e de santos.